Nobres alunos, estamos de volta para a segunda parte da aula do sábado pela manhã. Hoje, dia 27 de março de 2021, pelo CETEP, a disciplina Gestão Aplicada 2, professor Eric Brasil, turmas Mecânica 10 e Eletrotécnica 18 de Paracuru, e outras turmas de alunos que vêm recuperar as disciplinas. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. No bloco anterior, eu trazia algumas novidades para vocês. E trago mais uma novidade importante. Lá no grupo do WhatsApp das turmas da Mecânica 10 e da Eletrotécnica 18, eu postei um link, que é um link de cadastro para vacinação, certo? Não é obrigatório, claro, mas como eu sou professor e eu também conheço muitas profissionais, na verdade, muitas enfermeiras da área da saúde, professoras de enfermagem, que eu também acompanho os cursos de enfermagem em outras instituições, então eu recebi a seguinte orientação. Professor Eric, caso o senhor queira fazer o seu cadastro, eu quero informar que todo cidadão pode fazer um cadastro prévio para vacinação. Eu perguntei, mas eu vou ser vacinado agora? Não, não tem vacina agora para todo mundo. Agora são só os grupos prioritários, mais as pessoas idosas, né? Mas todo mundo que fizer o cadastro mais cedo, ou seja, até o prazo, que é no dia 27, vai ficar cadastrado. E quando as vacinas chegarem, você vai ser vacinado mais rapidamente. Em vez de você ter que ficar esperando até o final do ano para ser vacinado, não, você pode ser vacinado logo se você já estiver cadastrado. Aí eu perguntei, tive a confirmação que o prazo para esse cadastro é até hoje, dia 27. Eu já fiz o meu cadastro ontem, certo? Então, estou lançando aqui para vocês uma informação de utilidade pública. Eu não sou da área da saúde, mas eu conheço várias pessoas da área da saúde, inclusive professoras da área de enfermagem, e eu fui orientado a fazer isso. E aqueles colegas que quiserem, fiquem à vontade para fazer, tá certo? Porque quando as vacinas estiverem disponíveis, vocês terão a prioridade para essa vacinação e agilidade, porque o cadastro ele procura reunir as pessoas que querem, as pessoas que, obviamente, já têm a predisposição para a vacinação. Eu, como tenho uma profissão que eu me exponho demais a pessoas, eu sou professor, né? Também sou professor de cursos presenciais, como aqui no CETEP, então quero ser vacinado o quanto antes, né? Cada um de vocês, independente da profissão que tenha, também pode fazer o cadastro. Então, está lá o link, é só uma dica, ninguém é obrigado a fazer o cadastro, mas quem quiser já pode fazer. É só até hoje, tá certo? Muito bem, então vamos dar continuidade aqui na nossa aula. A gestão aplicada número 2 é uma disciplina que será encerrada e concluída amanhã, no dia 28 de março. Amanhã, dia 28 de março, já temos prova, então vamos aqui para os conteúdos. A gestão aplicada 2 já foi explicada no final de semana anterior e vocês, inclusive, já desenvolveram e fizeram atividades. É também chamada de PCM, Planejamento, Controle e Manutenção. E dentro de tudo isso, nós temos aqui a nossa contextualização. A Revolução Industrial, o organograma, o fluxograma, a administração científica, a administração clássica, a administração humanizada, o planejamento e o controle. Já expusemos para você aspectos referentes à Revolução Industrial, mas é sempre bom comentar novamente, pois a repetição conduz à excelência. Mudança no modo de produção, desenvolvimento tecnológico, produção em série, produção em massa, economia de escala, busca da eficiência, caracterizam a Revolução Industrial. Revolução aqui no sentido de transformação, de mudanças, que começaram a ocorrer a partir do século XVIII, lá pelos idos de 1750, 1780, adentrando o século XIX, adentrando o século XX e chegando agora no século XXI. Aliás,
eu gostaria de salientar que sempre que eu falar 1700 e alguma coisa, eu estou falando do século XVIII. Quando eu falar 1800 e alguma coisa, eu estou falando do século XIX. Quando eu falar 1900 e alguma coisa, eu estou falando do século XX. E quando eu falar 2000 e alguma coisa, eu estou falando do século XXI. Nós estamos no século XXI. Eu nasci no século XX. Muita coisa aconteceu lá em 1850, ou seja, no século XIX. A Revolução Industrial se fortaleceu principalmente a partir de 1780, ou seja, no século XVIII. Está claro isso? Essa questão de datas, essa questão da contagem dos séculos, para que a gente possa também ter conhecimentos gerais, né, como técnicos que somos, seja o técnico em mecânica, seja o técnico em eletrotécnica, é importante que ele tenha um bom entendimento. Alguma dúvida até aqui, meus amigos, ou comentário? Então, vamos prosseguir. Bom, nós abordamos, e eu vou, obviamente, falar de novo, o organograma. Professor, o que é esse tal de organograma? Organograma nada mais é do que um gráfico. Um gráfico, nesse caso, um desenho, que exibe a hierarquia, ou seja, a escala de poder e a estrutura organizacional da empresa. O organograma exibe cargos, exibe funções. Nesse exemplo aqui de organograma, nós temos uma empresa que tem diretor-presidente, que tem diretor de marketing, diretor financeiro, diretor de operações, tem o setor de recursos humanos, tem a parte jurídica, tem a auditoria interna, e aí tem o setor comercial, o setor de marketing, tem o setor de produção, só para que vocês possam perceber. Isso aqui não é obrigatório, mas é um exemplo, um tipo de organograma que pode surgir nas empresas. Para que ele serve, professor? Ele serve para você conseguir visualizar mais facilmente quem é que manda em quem, quais são os cargos existentes naquela empresa, né? Quais são os setores ou departamentos que são subordinados uns aos outros. Então, aqui nesse exemplo, nós temos o diretor-presidente, que no caso dessa empresa é quem manda lá no topo, é o chefe maior. Abaixo dele, nós temos os outros diretores, o diretor de marketing, o diretor financeiro, o diretor de operações e o setor de recursos humanos, que aí, obviamente, tem um diretor aqui de RH, de recursos humanos. Professor, significa que o jurídico manda nos diretores que estão abaixo, é? E a auditoria interna também? Não. O jurídico ele é um órgão de staff, ou seja, ele fica ao lado, não é? Ele não vai mandar em ninguém, ele serve como assessoria, certo? Ele serve como apoio. Por isso que ele está colocado aqui ao lado com essas linhas pontilhadas. É só uma explicação para você que ficou curioso. Eu sei que, por exemplo, o setor comercial está subordinado ao diretor de marketing. E eu sei que o diretor de marketing está subordinado ao diretor-presidente. Então, se eu tenho alguma questão comercial a tratar, eu vou procurar o setor comercial. Mas eu sei que o setor comercial vai se reportar ao diretor de marketing. E eu sei que o diretor de marketing vai se reportar ao diretor-presidente. Professor, eu queria ir lá para o setor de produção. O setor de produção está aqui, subordinado ao diretor de operações. Se eu estou no setor de produção e quero falar com o meu chefe, eu vou me reportar para o diretor de operações. E o diretor de operações também tem um chefe, que é o diretor-presidente, certo? Então, tudo isso acontece nas empresas. Professor, eu quero ir lá para o departamento de pessoal, não é? Eu quero, por exemplo, calcular minhas férias, eu quero saber quando é que eu vou tirar minhas férias, eu quero saber quanto é que eu vou receber. Você pode se reportar ao departamento pessoal, que vai se reportar ao diretor de recursos humanos, que vai se reportar ao chefe dele, que é o diretor-presidente. Isso aqui normalmente fica exposto em algumas empresas, né?
principalmente nas empresas mais organizadas, então tem lá exposto o organograma, que nada mais é do que o gráfico que exibe os cargos, as funções, para você entender mais ou menos como funciona, resumidamente, aquela empresa. Não é? Mesmo que você seja da área, por exemplo, operacional, mas você pode muito bem entender, conhecer e saber quem manda em quem, quantos departamentos, quantos setores existem em cada empresa, seja ela da área elétrica, seja ela da área de mecânica, porque você também transita por muitas empresas. Uma empresa grande como a CSP, né, a Companhia a Siderúrgica, ela tem também um organograma, assim como várias outras empresas também podem exibir um organograma. A empresa do Éricles Brandão pode exibir um organograma, mesmo que ele tenha, por exemplo, uma equipe que não seja tão grande como a CSP, mas ele pode, certo? Todas as empresas recomendam que exibam o seu organograma para deixar bem claro para os colaboradores, para os clientes, para os visitantes, quais são os setores daquela organização, para ninguém ficar feito barata tonta, procurando, sabe sei lá quem, sabe sei lá onde, não é? Então, é uma maneira clara, direta, profissional de exibir os cargos e de mostrar para a sociedade como é que a empresa se organiza, tá certo? Alguma dúvida até aqui, meus amigos? Algum comentário? Então, vamos prosseguir. Para exibir melhor o assunto do organograma, facilitar o entendimento, tornar a coisa mais didática, mais pedagógica e até mais leve, eu falei já da primeira consultoria da história da humanidade, que são os conselhos de Jethro, que podem ser encontrados também na Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Não estou aqui para falar de religião, mas a Bíblia também é uma fonte de pesquisa. E, como tal, você encontra lá exemplos de uma estrutura que hoje em dia pode ser aplicada para as empresas. Então, aqui nesse organograma, nós temos a proposição de uma organização que um líder chamado Moisés adotou. Moisés, que era líder e também chefe de um grande povo, o povo hebreu, ele tinha Deus acima de todas as coisas. Então, dentro dessa hierarquia, dessa estrutura, Deus está no topo. É o chefe maior do organograma, certo? E Moisés, abaixo de Deus, ele chefia o povo que está abaixo dele. Só que para que ele possa organizar melhor esse povo, ele organizou o povo em chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que ele pudesse, assim, atender às leads, às demandas, não é? De todo esse povo. Então, se alguém que está bem aqui tem um problema, ele não vai falar com Moisés, ele vai falar com o chefe de 50. Se o chefe de 50 tem um problema, ele não fala com Moisés, ele fala com o chefe de 100. Se o chefe de 100 tem um problema, ele não fala com Moisés, ele fala com o chefe de 1.000. Quem vai falar com o Moisés é o chefe de 1.000, certo? E é Moisés que fala com o próprio Deus. Dessa forma, ele consegue organizar a sua hierarquia, ele consegue trabalhar com milhares de pessoas e ele consegue resolver milhares de problemas também. Porque se Moisés acumular tudo só para ele, atendendo todo mundo, ele não vai ter condições de conseguir fazer isso por muito tempo, porque ele vai se cansar, ele vai se exaurir, ele vai se sobrecarregar. No começo, ele até tentava fazer isso, né? Moisés, no começo, ele queria atender todo mundo, ele conversava com todo mundo diretamente. Claro que nada impede dele conversar com o cidadão, mas entenda o que eu estou querendo dizer. Do jeito que o diretor de uma empresa faz hoje em dia, Moisés passou a fazer a partir dos conselhos do sogro dele, chamado Jethro, né? Essa é uma forma inteligente de se organizar numa empresa, principalmente quando você trabalha com muita gente. Imagine uma empresa como a CSP, imagine uma empresa como a Grendene, imagine uma empresa como a Vulcabras Azaleia, empresas que empregam centenas de pessoas. Claro que o diretor maior, ele não vai falar com cada pessoa individualmente. É claro que ele tem ali subchefes, ele tem outros diretores,
ele tem gerentes, ele tem supervisores, ele tem líderes, e essas pessoas vão escalonando essa hierarquia dentro do organograma para que tudo funcione corretamente, cada setor, cada departamento. Então, se eu estou lá no setor do chão de fábrica ou de operações, eu tenho um chefe a quem me reportar. E o meu chefe também tem um chefe. E o chefe do meu chefe também tem um chefe. Entende? Fazendo dessa forma, eu consigo atingir e me comunicar com centenas de pessoas, até milhares de pessoas. Tem empresas que não têm centenas, tem milhares de funcionários. Hoje em dia, não, mas eu fiz uma visita na Vulcabras Azaleia há alguns anos atrás, e na época tinha 14 mil pessoas lá trabalhando. 14 mil. E aí eu fico me perguntando, como é que eles conseguem organizar 14 mil pessoas? Ora, usando a lógica do organograma. O presidente da empresa não precisa enlouquecer querendo falar com 14 mil pessoas, porque ele tem uma subdivisão em departamentos, em setores, em unidades, às vezes até em fábricas diferentes, que operam em turnos diferentes, né? Para poder organizar essa produção, para poder organizar as outras demandas da empresa, porque mesmo que seja uma indústria, não tem só o setor de produção, o setor de operações, tem outros setores. Ele precisa se preocupar com marketing, ele precisa se preocupar com financeiro, ele precisa se preocupar com recrutamento e seleção, ele precisa se preocupar com manutenção. Então, imagine você como é que fica a cabeça de um diretor presidente ou de um chefe maior com tantas demandas, né, ao mesmo tempo. E aí, de repente, ele está lá numa fábrica de calçados, como é o caso da Vulcabras Azaleia, e aí você vê aquela sandália feminina sendo lançada, ou aquele tênis esportivo sendo lançado, aí você fica imaginando que eles só se preocupam com isso. Não. O cara tem que se preocupar como tudo bem, ele está produzindo um calçado, mas como é que ele vai fazer a propaganda, dar publicidade para isso? Ele tem que falar com um departamento de marketing, com alguém especializado, né? Como é que ele vai se preocupar com a área comercial? Não adianta só produzir e fazer a propaganda, tem que vender. E a questão financeira, será que tem orçamento para poder financiar toda essa produção? Será que tem orçamento para poder pagar todos esses funcionários? E o processo de recrutamento e seleção, como é que ele vai conseguir esses auxiliares de produção, todos eles? É o setor de recursos humanos que tem que fazer. Professor, mas ele precisa também controlar a contabilidade, aí tem um setor contábil. Mas ele precisa também ter um acompanhamento jurídico, aí tem um assessor jurídico, certo? Então, perceba como uma empresa é complexa, não é? Como ela tem vários departamentos, várias atividades, e o organograma ele vem justamente para auxiliar nessa complexidade, tornar as coisas menos difíceis, tornar as coisas mais simples, mais visíveis. Então, você que já trabalhou numa grande empresa, ou que trabalha numa grande empresa, ou que quer montar uma empresa, precisa ter noção de que o organograma ele precisa ser bem utilizado, senão tudo vai virar uma zorra, né? Eu já vi empresas que ficam teimando, né? Não adotam o organograma e acaba que você não sabe quem é que manda em quem, você não sabe quantos chefes você tem, você não sabe a quem se reportar. Às vezes o cara pensa que vai falar com o fulano, mas quem resolve é o cicrano. Como é que eu resolvo esse problema, professor? Conhecendo o organograma da empresa. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, meus amigos? Ou comentário? Então, vamos prosseguir. Bom, nós falamos também já, e eu vou reforçar, falamos de fluxograma. E você sabe que o fluxograma também é um gráfico que exibe, no caso, as etapas de um processo. Pode ser um processo produtivo, pode ser um processo de prestação de serviço, podem ser etapas, não é, do desenvolvimento de alguma atividade. No nosso exemplo aqui, eu exibi para vocês o processo da produção da cachaça. E lembrando que nesse processo eu posso ter várias subfases, porque eu tenho também como produzir outras coisas, como açúcar mascavo, como a rapadura, não é? Porque eu vou partir lá da moagem de um insumo, que na verdade é a matéria-prima, chamado cana-de-açúcar. Eu também sei que a cana-de-açúcar ela gera o álcool, ela gera o etanol,
ela gera o açúcar propriamente dito, ela gera a rapadura, ela gera a cachaça, não é? Mas ela gera também subprodutos como o bagaço, que eu posso utilizar para outras coisas. Lá no final vai gerar o vinhoto, que eu posso utilizar para outras coisas também, certo? Mas o produto que me interessa aqui, no caso desse fluxograma, é a cachaça, que vai ser padronizada, engarrafada, envelhecida, comercializada e distribuída. Tá certo? Então, o fluxograma aqui é um exemplo de etapas de um processo que seguem um fluxo. Daí essas setinhas aqui para mostrar que existe um movimento, que existe um fluxo. Só que esse fluxo não é obrigado a ele ser bem retinho, não, bem bonitinho, não. Às vezes ele tem subetapas, né? Por isso essas setas que aparecem aqui em paralelo. Certo? Muito bem. Alguma dúvida sobre o fluxograma, meus amigos? Algum comentário sobre ele? Então, vamos prosseguir. E conforme nós avançamos na nossa disciplina, nós chegamos lá na administração científica, não foi? Falando do Frederick Taylor, falando da engenharia aplicada, falando do Taylorismo, que é a mesma coisa do Fordismo, porque Taylor e Ford, na verdade, eles têm ideias parecidas. Taylor é o professor, Ford é o aluno. Taylor é o mestre, Ford é o discípulo. Aí falamos da produção em massa, da produção em série, da economia de escala, da busca da eficiência, e falamos de uma expressão muito legal, que você até fez atividade sobre isso, chamada The Best Way. The Best Way é uma expressão em inglês, e aqui é legal porque você também vai ter a matéria chamada inglês técnico, né? The Best Way significa a melhor forma, o melhor jeito ou a melhor maneira de você fazer alguma coisa. Existem muitas formas de você fazer algo, mas tem uma que é mais barata, é mais rápida, é mais eficiente. E quando você encontra essa maneira, nós chamamos isso de the best way, certo? Existem muitas maneiras, por exemplo, de estudar, de fazer um curso de formação. Eu, por exemplo, sou professor, né? Esse mesmo curso que você está fazendo aqui, tem ele em outras versões. Professor, me dá um exemplo aí de uma versão diferente do curso de eletrotécnica, do curso de mecânica. Esse curso ele tem uma versão que ele é diário, diariamente. Você tem aulas de segunda a sexta-feira, todos os dias. Aí você escolhe um turno, pode ser de manhã, de tarde ou à noite, certo? Todo dia você estuda. É um tipo de formato. Mas aí nós começamos a verificar que tem alunos que trabalham ou que não podem estar aqui em Fortaleza, na sede do CEPEP, fazendo o curso nesse formato. E aí o CEPEP ele foi investigando, fazendo as suas pesquisas de mercado e começou a trabalhar com o sistema de polos. Então, ele foi levando polos para vários municípios. Horizonte, Pecém, Sobral, Itapipoca, Acaraú, Milagres, várias regiões, Itapajé, isso no Ceará, porque também tem fora do Ceará. Tem 7 estados, né, do Nordeste, tem CEPEP. E aí pensamos também no Paracuru. Então, o CEPEP ele identificou que existia realmente uma demanda legal do Paracuru, estabeleceu ali o polo e criou um formato que fosse mais adequado, um the best way, né, fosse mais adequado para as pessoas do Paracuru. Aí tem outros municípios também, assistindo a nossa aula aqui, tem gente de Itapipoca, agora aqui no momento, tem gente de outros lugares. Mas a maioria das pessoas que estão aqui hoje são do Paracuru. Então, ele identificou isso e pensou qual é o melhor formato, the best way para o meu público. Eu não quero que o meu aluno ele tenha que se deslocar todos os dias para Fortaleza para poder fazer um curso, primeiro ponto. Então, ele vai poder fazer o curso na cidade onde ele mora ou se ele mora perto, Paracuru.
Vou fazer um polo lá. Abre o polo. Mas aí também identificou, mas a maioria trabalha, a maioria tem família, a maioria tem outras coisas na semana. O que é que eu posso fazer? Bom, eu posso criar com a mesma carga horária, com os mesmos conteúdos e com os mesmos professores, um curso que ele vai ser no formato de final de semana, sábado e domingo. Mas para fazer isso, eu preciso concentrar a carga horária. É por isso que você tem aula sábado, pela manhã e à tarde, até às 5 da tarde. E domingo você tem aula começando mais cedo, às 8 da manhã, no caso aqui das aulas que são online, mas você vai perceber que no presencial a aula começa mais cedo ainda. Aí você vai, no presencial, você vai até 1h da tarde, às vezes você chega até 1h15, 13h15. No formato online, nós fazemos até meio-dia. Então, identificando tudo isso, nós constituímos um curso de formação que atenda às necessidades do nosso aluno, que possibilite que ele possa trabalhar, estudar e acompanhar as demandas da sua família, do seu dia a dia, e mesmo assim se formar. Sabemos que, mesmo assim, ainda tem pessoas que são plantonistas, que trabalham no final de semana, mas, mesmo assim, nós conseguimos fazer adaptações. Então, esse foi o The Best Way encontrado para oferecer um curso de formação na área de eletrotécnica, mecânica, segurança do trabalho e outras áreas, certo? É um exemplo de aplicação dessa forma de pensamento. Então, nós não podemos, não devemos, não deveríamos ter, principalmente nos dias de hoje, um pensamento engessado, uma coisa muito fechada. Não. Para cada realidade, eu posso ter um the best way, uma melhor forma. A melhor forma para o aluno que mora em Fortaleza é uma. A melhor forma para o aluno que mora no Paracuru é outra. A melhor forma para um aluno que só faz estudar, não faz outra coisa, só faz estudar, é uma. Mas para o aluno que trabalha, para o aluno que já é pai de família, para o aluno que já tem outras responsabilidades, é outra. Então, nós vamos encontrando aí a The Best Way, a melhor forma, o melhor jeito, a melhor maneira, do jeito que fez o Taylor, do jeito que fez o Ford lá no passado, certo? Antes disso era adotado principalmente para a indústria dos automóveis, indústria automobilística, mas hoje pode ser adotado para todas as empresas, inclusive para as empresas do ramo da educação, que é o caso do CETEP. Alguma pergunta até aqui, meus amigos? Algum comentário? Alguma dúvida? Bom, então vamos prosseguir. Temos aqui o bate-papo, né? Irandi Andrade, eu não fiz atividade, professor. Ainda dá tempo? Sim, ainda dá tempo. Tá certo? Obviamente, é melhor que você fique concentrado aqui na aula, nesse momento, mas eu ainda recebo as atividades, sim, até o dia de amanhã. E amanhã você já faz prova. Prosseguindo. Dentro de toda essa abordagem e dentro de todo esse estudo, nós também falamos da motivação do Homo economicus. Professor, está escrito errado. Não, está escrito errado não. É porque essa expressão é escrita, não é em português, não. Está escrita em latim. Latim é uma língua que se escreve algumas expressões, certo? Homo econômico significa homem econômico, ou homem material. Aquele homem, aquele cidadão, aquela pessoa que busca algumas recompensas, né? Então, se verificou na época aí do Ford, na época do Taylor, que se você melhorasse os salários e os benefícios materiais do trabalhador, ele poderia render mais. Nem todo patrão segue essa lógica, mas os patrões inteligentes seguem. Ford era inteligente, então ele decidia pagar mais. A maioria dos funcionários na época do Ford, lá nos Estados Unidos, ganhava $2, no máximo $2,50 por dia. A diária de um trabalhador era de $2 ou $2,50. Aí o Ford pensou, como é que eu posso motivar esse pessoal a trabalhar melhor, trabalhar mais rápido, a ser mais eficiente? Aí ele só conhecia esse método de motivação. Ele não conhecia ainda a psicologia, ele não conhecia ainda as motivações que nós temos hoje. Naquela época, ele disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, mesmo que eu gaste mais, mas eu vou ter um resultado melhor. Então, eu vou pagar o dobro, eu vou pagar $5 a diária.
Então, naquela época, apesar dos problemas, e nós temos problemas trabalhistas, nós temos problemas sociais, inclusive na Ford, mas todo mundo queria trabalhar na Ford, porque ganhava bem. O trabalho era cansativo? Era exaustivo? Era difícil? Era, mas ganhava bem. Então, $5 na época era muito dinheiro. Então, a Ford ficou muito famosa, ficou muito conhecida, porque o Henry Ford ele adotou o sistema de remuneração, um sistema que levava e dava consideração ao funcionário, ao operário, principalmente ao operário do chão de fábrica, pagando dignamente, pagando bem. Claro que tinha muita coisa ruim na empresa, as condições sanitárias não eram boas, tinha problemas ocupacionais, tinha muita pressão, mas na parte do pagamento, da motivação econômica, homoeconômicos, pagava-se bem na Ford. É como se eu dissesse para o Janilson, Janilson, você está ganhando hoje R$2.000, se eu te pagar 4.000, você fica mais feliz? O Ford fazia isso, certo? Éricles, você está ganhando hoje aí seus R$2.500, né? Se eu te pagar 5.000, você trabalha melhor, você vai se tornar mais eficiente. Então, o Ford ele tinha esse tipo de raciocínio. Esse tipo de raciocínio, que não é todo patrão, tem só alguns que entendem, é o Homo econômicos. Ah, ele é bonzinho. Não, ele não é bonzinho, não. O Ford era ruim, ele era muito enérgico, ele era muito autocrático, ele era um chefão mesmo desses, quase que ditatoriais, certo? Ele não era democrático, não. Ele era quase um ditador. Mas, nesse ponto, ele era alguém que abria a mente. Então, as pessoas se aproximavam, milhares de pessoas se aproximavam para trabalhar na Ford, porque o Ford entendia que, pagando mais, com o tempo, ele ia ganhar muito mais também, porque ele ia produzir mais, ia vender mais, ia ter o retorno de mais resultados. Então, é uma lógica que alguns patrões ainda não conseguem entender. É que se você investir no seu funcionário, no seu colaborador, não é porque você é bonzinho, não. Isso não é caridade, não. Você está investindo nele para ele produzir mais. Ele produzindo mais, quem ganha é você, patrão. Certo? Então, isso é o Homo econômicos. E, para finalizar essa parte da administração científica, nós também falamos do estudo de tempos e movimentos, também chamado de tempos e métodos, não é? Porque os trabalhos eles não tinham um padrão. E depois foi entendido que havia necessidade de estabelecer padrões, para que eu tivesse ali um treinamento que ele fosse uniformizado. Antigamente, como é que se trabalhava? Antigamente, cada funcionário tinha o seu jeito de trabalhar. Não, esse é meu jeito, eu trabalho assim. Antigamente, cada funcionário utilizava suas próprias ferramentas. Não, eu trouxe aqui de casa a minha ferramenta, eu vou trabalhar assim, estou acostumado. Não, eu trabalho seguindo essas etapas aqui porque foi desse jeito que eu desenvolvi. E isso é ruim. Isso reduz a eficiência. Então, a empresa precisa fazer um estudo de tempos e movimentos, de tempos e métodos, para poder padronizar, inclusive, o treinamento e as operações. Isso não é uma coisa que se passa tão rapidamente, isso leva tempo. E no próximo bloco eu vou explicar como é que se faz, tá certo? Vou fazer uma pausa de 2 minutos e no retorno eu vou explicar como é que se trabalha o estudo de tempos e movimentos ou tempos e métodos da administração científica. Até daqui a 2 minutos.